Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero apresentar para você o pastor Leonardo, esse homem de Deus, a qual um dia chegou aí, bateu nessa porta aí, nos procurando, querendo fazer a obra de Deus. É difícil isso, né, irmãos? É difícil alguém vir querer procurar para fazer a obra de Deus. E ele, juntamente com a sua esposa, veio querendo fazer a obra no presídio e nos procurou. E está lá toda quinta-feira ali pregando a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, e está sendo uma bênção. E nós nos conhecemos, Deus está estreitando a nossa relação a cada dia, né? Tenho aprendido a amá-lo, a conhecê-lo, né? Tive na igreja dele lá 2 vezes, foi uma bênção, uma igreja abençoada. E hoje, quando nós fizemos o convite, prontamente ele aceitou para estar conosco aqui em nome de Jesus. Amém, varão? Sinta-se em casa, Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia Sagrada, irmãos. Sem perca de tempo, nós vamos estar falando aqui um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui na igreja pentecostal Deus é Fiel. Eu tive a alegria e a honra de conhecer esse homem de Deus, pastor Leandro Cordeiro. E como ele disse, irmãos, logo quando eu cheguei aqui na cidade, nosso interesse sempre foi fazer a obra de Deus, dentro da igreja, também fora da igreja, né? E principalmente onde existem pessoas carentes de ouvir a palavra do Senhor, e o presídio é um desses lugares. Foi o lugar que eu aceitei Jesus, o lugar que eu conheci Jesus, foi o lugar que Deus ele nos libertou, e nós sentimos a sede, o desejo de retornar a esse lugar para fazer a obra do Senhor, para falar de Jesus. E como nós entendemos que para se achegar até Deus, irmãos, só por intermédio de quem? Maria? João? Pedro? Não, Jesus, né? E para fazer a obra no presídio aqui em Cachoeira de Itapemirim, tem que passar pelo pastor Leandro, irmãos, porque ele é o secretário ali, é o responsável, então tem que pedir autorização a ele, e o pastor Leandro nos deu ali a carta, e nós conseguimos hoje entrar e falar de Jesus lá dentro, graças a Deus. Então louva a Deus pela vida do pastor Leandro, louva a Deus por esta igreja, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar agora ouvindo uma palavra, irmãos. Eu vou estar lendo aqui uma palavra em Isaías. Esta campanha ela está registrada no livro do profeta Isaías, como tem por base e tema a unção que despedaça o jugo, né? Poderíamos resumir dessa maneira o versículo, mas fala basicamente sobre a unção que despedaça o jugo. E eu gostaria de ler aqui Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 vai dizer a história do chamamento de Deus a respeito da vida de Isaías. Então você que está sentado agora no seu banco, você que está aí na internet, né, como o pastor disse, tem algumas pessoas online nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Deus tem uma palavra para alimentar a tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 1, nós vamos estar lendo aqui até o versículo de número 7. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Você encontrou Isaías capítulo 6? Diga amém. Diz assim o versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases da terra, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos virão rei, o Senhor dos exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto, irmãos, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós temos o costume de trazer uma mensagem textual falando a respeito do texto, e eu não vou fugir nem sair daqui, mas falar a respeito da revelação que Deus nos dá dentro desses pequenos 7 versículos, irmãos. Deus, ele fala coisas tremendas aqui. E eu gostaria de pregar subordinado a um pequeno tema: 4 visões antes da chamada. Você vai apertar a mão do seu irmão que está ao seu lado, para ele não esquecer desse tema, e você vai repetir para ele: 4 visões antes da chamada. Se ele entender, ele vai dar um glória. Se ele não entender, ele vai ficar meditando aí. Mas se ele entender, ele vai glorificar a Deus. 4 visões antes da chamada de Deus. 4 visões que Isaías teve antes de receber a chamada de Deus. Antes de falar dessas visões, irmãos, eu preciso retornar aqui alguns capítulos e dizer para você que o tempo em que Isaías estava vivendo era um tempo em que a corrupção tinha predominado em Israel, ou melhor dizendo, em Judá. Era um tempo em que o povo estava sofrendo. E Isaías, ele é um profeta que ele profetiza acerca do Messias, acerca da volta de Cristo. Ele profetiza basicamente 700 anos antes de Jesus vir à terra. E profecia que é de Deus se cumpre. Pode se passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 700. Mas uma hora ela vai se cumprir, porque quem falou foi Deus. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele cumpre, e se ele fala, ele faz. E aí o profeta profetiza 700 anos antes de Cristo. Nós vamos encontrar, irmãos, na verdade, o livro de Isaías, e na verdade a profecia, o texto base, tema desta campanha está registrado no capítulo 10, mas nós vamos ver que o livro de Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura. Por quê? Eu vou te explicar. A Bíblia, ela contém 66 livros, e ela existe 2 divisões: Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é composto por 39 livros, e o Novo Testamento composto por 27 livros. O livro de Isaías também tem essa divisão. O livro de Isaías, até do primeiro capítulo até o capítulo 39, o tema desses capítulos, desses 39 capítulos, se fala sobre julgamento. Agora, a partir do capítulo 39, ou seja, do capítulo 40 até o capítulo 66, o texto já fala sobre salvação. Você percebe que a mensagem de Isaías, nesse livro contido por 66 capítulos, como a Bíblia contém 66 livros, você percebe que nesse livro de Isaías há uma mudança de linguagem, há uma mudança de profecia. E alguns estudiosos chegam a comentar e a questionar se realmente foi Isaías que profetizou, porque mudou o recado. Até o capítulo 39 fala-se julgamento. Do capítulo 40 para frente, fala-se sobre salvação. Questionam se realmente foi Isaías que escreveu o restante do livro. Porém, estudando, irmãos, eu pude perceber que algumas coisas autenticam a questão de ter sido realmente Isaías o escritor desse livro. Por quê? Nós vamos encontrar a palavra santo de Israel aproximadamente 12 vezes, do capítulo 1 até o capítulo 39. A palavra santo de Israel. Nós vamos encontrar do capítulo 40 até o capítulo 66, 14 vezes a expressão santo de Israel. E nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento essa mesma expressão por apenas 6 vezes. Então Isaías usa a expressão santo de Israel 12 vezes, do capítulo 1 até o capítulo 39, e 14 vezes do capítulo 40 até o capítulo 46. Isso mostra que realmente foi Isaías que escreveu esse livro. E alguns chegam até a questionar a mudança de mensagem. Porém, irmãos, profeta que é profeta de Deus, ele não vive em um curso, em uma rotina, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Ele prega aquilo que Deus
Manda. Ele não prega aquilo que ele acha melhor. Eu vou agradar a igreja. Se ele tiver que mudar a mensagem, ele vai mudar. Porque o dono da mensagem é Deus. Quem quer falar com você aqui nessa noite não é o pastor Leandro, não é o pastor Leonardo. Quem quer falar aqui contigo é Deus. E se ele quiser mudar a mensagem, ele faz eu rasgar aqui esses bolsos para falar aquilo que ele quer, irmãos. O importante não é você ouvir o pregador, o importante é você ouvir Deus falar contigo. E aí o profeta Isaías muda a mensagem. Porém eu quero retornar aqui à Bíblia, irmãos. Capítulo 6, até o capítulo 6, nós vamos perceber Isaías profetizando. Porém no capítulo 6, Deus consagra isso. Deus consagra isso na vida de Isaías. O capítulo 1, o versículo 1, diz que no ano da morte do rei Uzias, um parente seu morreu, que era o rei. Rei Uzias morreu. Rei Uzias havia reinado aproximadamente 40 anos, irmãos, em Israel. O reinado do rei Uzias foi um reinado muito tranquilo, um reinado muito completo, um reinado de paz. E agora o rei Uzias morre. Imagine isso, irmão. Vamos imaginar aqui o pastor, não, jamais isso vai acontecer agora, tá, pastor Leandro? Mas vamos imaginar todo mundo aqui acostumado com o pastor Leandro. E Deus, vamos dizer que Deus tira ele daqui, não mata, mas Deus tira ele daqui e coloca em outra cidade. E tudo que estava muito tranquilo agora causa um desespero. Porque como vai ser agora daqui para frente com outro pastor? Como vai ficar a minha vida, que o pastor me visitava direto, estava sempre acostumado a ver o pastor pregando, o pastor agora não está mais aqui. Israel agora estava em um grande desespero, porque quem morreu foi nada mais, nada menos do que o rei. O rei que trazia paz, que trazia tranquilidade, que estava reinando tudo sob controle. Esse rei morreu. E aí agora cria-se um desespero. Cria-se um desespero diante do povo. E aí, no momento de caos, no momento em que o povo estava em caos, Isaías, ele vai para o templo. E aí no templo, ele vê o quê? O Senhor assentado. A primeira visão, eu gostaria que você apertasse a mão do seu irmão. Ela está registrada no versículo 1. É a visão de Deus em meio ao caos. A primeira visão de Isaías antes do seu chamado foi a visão de Deus assentado. Aonde que Isaías recebe essa visão, irmãos? Isaías recebe essa visão aonde? O primeiro versículo registra isso. Ele estava aonde, irmãos? Ele estava no templo. Ele foi para o templo. Em meio ao caos, em meio ao desespero, em meio ao descontrole do povo, porque o rei Uzias tinha morrido, Isaías vai para onde? Para o templo. Você está entendendo para onde que você tem que vir quando a dificuldade bater na tua porta? Você está entendendo o recado de Deus para onde que você tem que vir quando a situação ficar adversa e contrária à sua vontade? Você está entendendo qual é o endereço que você tem que vir quando a situação estiver complicada na tua vida, quando o desespero tentar bater a porta do seu coração? Qual é o endereço que você tem que ir? Para o templo. Sabe por quê? No templo você tem a visão de Deus. A visão que Isaías recebe não foi em casa, não foi na praça, não foi na rua, foi no templo. Quer receber a visão de Deus, irmãos? Vem para o templo. Vem para o templo, porque no templo as pessoas estão buscando a Deus. E quando nós buscamos a Deus, Deus se aparece, Deus se revela, Deus enche a casa da sua unção, e a fumaça começa a contagiar o povo. É no templo, meu irmão, que você vê o Senhor assentado. Foi no templo que Isaías percebe e vê o Senhor assentado em meio ao caos. Mas uma coisa me chama a atenção, irmãos. Porque Isaías vê o Senhor, e qual foi a posição de Deus? Assentado. Deus estava assentado, irmãos.
Deus não estava correndo de um lado para o outro. Deus não estava agitado. Deus não estava aflito. Mas estava sentado. Porque Deus sabe que Ele está no controle de tudo. Então Deus não se desespere, irmãos. Talvez você olhe para as circunstâncias da sua vida, para o teu problema, e você fica agitado. Você fica descontrolado, andando para lá e andando para o outro lado, andando de um lado do outro, de maneira desesperada. Mas Deus está como? Assentado. Isso demonstra que o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele sabe de tudo, tem poder sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar. O nosso Deus está no controle. Eu vou te comprovar isso pela Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela dá referência de si mesmo. No primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo, diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Mas o versículo posterior diz: mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Tudo pode estar sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus está tranquilo. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. O recado de Deus aqui nessa noite, meu irmão, eu gostaria que você levantasse as suas mãos e recebesse da parte de Deus, o Deus que está no controle da tua vida, que tudo pode estar em causa ao seu redor. Talvez as coisas estão mortas, mas Deus está no controle. Assentado, assentado, assentado. E Ele libera sobre a tua vida nessa noite paz. Ele libera sobre a tua vida hoje paz. Tudo pode estar sem forma e vazio, mas o Senhor hoje completa e coloca no lugar aquilo que estava fora do lugar. Aquilo que não tinha forma, hoje recebe forma em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor estava sentado. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 3, versículo 2, ele vê os serafins por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e aqui dá as referências dos serafins. Porém o versículo 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles clamavam uns para os outros, os serafins clamavam uns para os outros. Depois eu te falo a respeito dos serafins. Mas a Bíblia diz que os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que em meio ao caos, Isaías recebe a visão da adoração. A visão da adoração. A visão da adoração, os anjos estavam adorando a Deus em uma situação de perca em Israel. Perderam o rei. Tudo descontrolado. Tudo aparentemente arruinado. Mas os anjos estavam fazendo o quê? Adorando a Deus. Os anjos estavam adorando a Deus, irmãos. Independente das circunstâncias ruins, Deus precisa ser adorado, irmãos. Deus precisa ser adorado, pois Ele não é culpado pelo mal que a terra comete. Nós não podemos adorar a Deus, irmãos, somente quando tudo vai bem. Quando tudo está tranquilo, nós adoramos a Deus. Existem pessoas que só adoram a Deus dessa forma. Quando tudo está muito bem, o dinheiro está no bolso, a porta está aberta, não tem enfermidade, está tudo tranquilo na família, aí nós adoramos a Deus com toda alegria. Agora, se a dificuldade de bater a porta, já não consegue mais adorar. Mas encontramos na Bíblia um homem por nome de Jó, que independente da circunstância que ele atravessou, ele adorou o Senhor. A mulher dele até questionou: rapaz, amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Você já perdeu 10 filhos, já perdeu a sua fazenda, os seus bois, as suas ovelhas, toda a sua criação, os seus empregados.
Você perdeu tudo e agora está com a chaga no meio do corpo, que você está se coçando com telhas. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele responde para ela: como falas uma louca mulher, assim falaste contra o Senhor Jeová. Prostrou-se e adorou, e disse: nu eu vim para este mundo, e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Independente das circunstâncias que nós venhamos atravessar na nossa vida, irmãos, nós não podemos perder a visão da adoração. O marido saiu de casa, continua adorando. O filho se desviou, está metido com drogas, continua adorando. O caminho é caminho da adoração, irmãos. Crente separou, Deus separou o crente, foi para adorar o nome dele, independente das circunstâncias. Você faz a diferença, é quando você adora, quando a circunstância está contrária. Porque o mundo sabe agradecer a Deus quando tudo vai bem. Agora o crente é diferente nessa situação. Quando tudo vai mal, ele continua dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o meu Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Crente faz a diferença nessas horas, meu irmão. Crente faz a diferença é quando tudo ao nosso redor está um caos e ele continua dizendo que só o Senhor é Deus. Sábado agora, irmãos, sábado agora, os jovens da nossa igreja saíram para pizzaria para ter uma confraternização. Foram 24 jovens. E aí, pastor Leandro, chegando lá, se divertindo, quando deram por si, no final de tudo, perceberam que o celular de uma irmã ou perdeu ou foi roubado. Porém, aquela menina, aquela jovem, foi o segundo mês dela que ela estava entregando dízimo na igreja. Ela estava toda alegre. Segundo mês que eu estou entregando meu dízimo. Consegui um trabalho, segundo mês de dízimo, entregando na igreja, buscando ao Senhor, louvando a Deus na igreja. Ela ficou muito triste no momento. Porém, na mesma noite, ela disse: aquilo que Deus me deu, se alguém tomou, Deus vai me devolver. Eles voltaram andando daqui até no Banho Minas, louvando a Deus, quase 1h da manhã. Quando chegaram na igreja, do lado de fora da igreja, em frente à igreja, aqueles jovens deram as mãos. Deram as mãos, perdeu o celular de R$800. Eles deram as mãos e fizeram uma oração. E disseram: Deus, nós rejeitamos tudo aquilo que Satanás planejou para arrancar a nossa alegria. Quando chegou 2 dias seguintes, o rapaz que pegou o telefone, ele só trocou a foto no WhatsApp. E aí nós conseguimos recuperar a foto dele. Conversei com o dono da Kikos. O dono da Kikos foi lá: não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Esse rapaz aí trabalhou aqui de freelance, não é nosso empregado, me desculpe, mas eu vou dar um jeito. E agora, vindo para cá, para a igreja, eu passei lá, o celular estava lá intacto, e ele nos entregando, para a glória do nome do Senhor, irmãos. Então Deus é aquele que nos guarda, irmãos. Porém, o grande segredo disso tudo que eu acabei de contar é nós adorarmos a Deus independente das circunstâncias, irmãos. Ganhando eu vou adorar, se perder eu continuo adorando o nome do Senhor, irmãos. Continuo adorando a Deus. Segunda visão, visão da adoração. Primeira visão foi a visão de Deus assentado. A segunda visão, a visão da adoração. Versículo 5, compõe comigo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. A terceira visão, a visão de si mesmo diante de Deus. A terceira visão de Isaías, a visão de si mesmo. Ele olhou para si próprio quando estava diante de Deus. Reconheceu que ele era um homem de impuros lábios. Ai de mim! A visão de si mesmo. Quando nós estamos diante da palavra, diante de Deus, nós precisamos fazer uma reflexão de nós mesmos. Nós precisamos analisar o nosso interior. Eu vou contar um negócio aqui para você que talvez seja até hilário. Mas a minha mãe, ela é crente. E chega a ser engraçado,
Toda vez que ela ia para a igreja, e acabava o culto, quando eu morava no Rio, eu estou 2 anos aqui em Cachoeira da Pimirim, e aí acabava o culto, ela chegava para minha cunhada ou para minha irmã, retornando da igreja para casa, ela dizia: olha, tu viu? Hoje a mensagem foi só para você, hein? Deus falou muito contigo, hein? Mas a mensagem, Deus tinha tratado com ela, irmãos. E aí ela olhava para minha irmã: ó, hoje a mensagem foi, tu viu o que o pastor falou, né? Isso não pode se fazer, não. Ela identificava o erro da minha irmã, o meu erro, o erro da minha cunhada, o erro da minha esposa, mas o dela própria ela não conseguia identificar. Mas quando nós estamos diante de Deus, irmãos, nós precisamos analisar a si próprio. A terceira visão que Isaías teve foi a visão de si mesmo. E a visão de si mesmo, irmãos, ele vê o seu pecado, ele vê os erros que ele cometeu, e aí ele expressa: ai de mim, ai de mim. Ele não falou: ai do povo de Israel, ai dos sacerdotes, ai do rei. Não, ele falou: ai de mim. Não botou culpa em ninguém, não procurou para si um bode expiatório, não se queixou da sua genética, porque tem muita gente que se queixa da sua genética, né? Não, eu sou desse jeito por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa de fulano de tal. E aí a gente sempre fica tentando arrumar um culpado. Tem uns que chegam até a ser a cara de pau, que bota a culpa em Deus. Pecado dele não, a culpa foi de Deus, rapaz. A culpa não é minha, não. Consegue colocar a culpa e transferir a culpa para outra pessoa e até mesmo para Deus. Mas Isaías não, ele reconhece o seu pecado. Ele não culpou o homem, não culpou o próximo, não culpou a Deus, não culpou o diabo. Feliz do diabo, irmão, tem recebido tanto de culpa. Às vezes o camarada não fez nada, mas aí o crente olha: não, foi o diabo, isso daí. O diabo estava longe daquilo ali, irmãos. Foi ele mesmo que errou, irmãos. Sua natureza. Foi ele que cometeu o erro. E aí nós ficamos tentando encontrar um culpado para os nossos erros. Mas a terceira visão que Isaías ele recebe dentro do templo foi a visão de si mesmo. Não foi eu que pequei, rapaz. Ai de mim. Eu sou um homem de impuros lábios. Os meus lábios, num detalhe aqui qual era o pecado dele, mas ele poderia dizer: olha, eu tenho feito muita fofoca mesmo. Pô, outro dia eu estava falando mal do pastor, estava falando mal da irmã que estava cantando, mal do pregador, essa blusa rosa aí, irmão, essa blusa eu ganhei, tá, irmão? Por isso que é rosa, tá? Essa blusa rosa do pregador, o pastor vindo de blusa rosa para a igreja. E aí, irmãos, nós emprestamos o nosso lado para o pecado. Nós queremos usar os nossos lábios para pecar contra Deus, falando mal de todo mundo. E aí nós devemos reconhecer, fazer uma reflexão de si mesmo. Porque diante das nossas reflexões, Deus ele vai nos dar a quarta visão. Diante do nosso arrependimento, Deus ele vai nos dar a quarta visão. E a quarta visão é a visão da bênção. Eu vou chegar aqui na quarta visão. Mas para a quarta visão acontecer na vida de Isaías, primeiro ele teve que atravessar a terceira, que é a visão do arrependimento, a visão do reconhecimento dos teus erros, a visão de saber que realmente estava em pecado, que tinha errado. Para a visão da bênção chegar, primeiro nós devemos tratar aqui dentro, ter a visão de si mesmo, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Para a visão da bênção chegar na tua vida, para Deus te mostrar o trazer e revelar a bênção sobre a tua vida, nós primeiro temos que ter a visão de si mesmo, enxergar quem somos, quem estamos sendo, dentro da casa de Deus, na escola, dentro de casa, na rua. Quem está sendo eu? Quem sou eu? Quem eu sou? Precisamos ter essa visão de si mesmo. Quem está sendo o pastor Leonardo? Quem está sendo fulano de tal? Devemos ter a visão de si mesmo. E ele atravessa bem a terceira visão. Ele consegue atravessar a terceira visão de si mesmo, reconhecendo que esse é o primeiro passo, e se arrepender. A expressão dele foi uma expressão de arrependimento. Ai de mim!
uma expressão de arrependimento. E a dispensação que nós vivemos, irmãos, ela está presa a arrependimento. Deus, ele trabalha na vida daqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem. Deus abençoa a vida daqueles que se arrependem. Há pessoas que querem selecionar quem vai ser crente e quem não pode ser crente. Mas essa seleção só quem faz é Deus, irmãos. Eu, como pastor, não consigo fazer essa seleção. O mundo não pode, a sociedade não pode selecionar quem serve para servir a Deus ou não. Alguns chegam até a questionar: o camarada matou 20 pessoas, agora ele quer falar de Deus? Ele quer falar que Deus dá vida? Quem somos nós, irmãos, para selecionar quem é que Deus vai levantar, quem é que Deus vai separar, quem é que Deus vai usar? Quem somos nós, irmãos? Deus usa quem Ele quer, quem Ele separa, quem Ele capacita. Se Deus quiser usar nessa noite uma criança dessas aqui no nosso meio, Ele vai usar uma criança, irmãos. Se Deus quiser usar fulano de tal que já se prostituiu, que já pecou, Deus é Deus e faz como Ele quer, usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus faz do jeito dele. Deus não trabalha dentro da lógica humana, Deus trabalha dentro da lógica do céu, e a lógica do céu é superior à lógica da terra, à lógica do homem. Você está entendendo, irmãos? E aí Deus separa Isaías. Porém o versículo 6 é interessante. Dá um glória a Deus aí, irmãos, para me beber uma água. Versículo 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 6 diz que o serafim, a palavra serafim significa aquele que arde em fogo. O serafim voou para ele, um anjo que arde em fogo, pegou uma tenaz, um ferro, pegou uma brasa do altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías, que até aqui era Isaías, mas a partir disso se tornou o profeta Isaías. Porque depois que nós somos tocados com brasa do altar, nós somos diferentes, nós recebemos um novo nome, uma nova identidade. Aí o anjo toca com uma brasa arrancada do altar. E aí que Deus falou no meu coração, irmãos, porque brasa fala de fogo, irmãos. Brasa fala de fogo, fogo fala de unção, irmãos. E é basicamente nisso que nós queremos falar, irmãos, nessa noite. A quarta visão é a visão da bênção, mas também é a visão do fogo em meio ao caos. Em meio aos caos, irmãos, Isaías é tocado por uma brasa de fogo. Aquele fogo toca nos lábios de Isaías, e a Bíblia diz que os lábios dele foi purificado, foi arrancado toda a impureza. E você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? A impureza sai do nosso corpo, o pecado sai do nosso corpo, é baseado no fogo de Deus. Pastor, esse negócio de fogo é bíblico ou é invenção do século 21, do terceiro milênio? É invenção dos crentes agora que quer inventar esse negócio de fogo? Isso é bíblico ou não é? Eu vou te comprovar pela Bíblia Sagrada, nas três pessoas, irmãos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento ainda a Bíblia fazendo o chamado a Moisés, e ali vai encontrar-se a teofania, Deus aparecendo para o homem. E Deus aparece aonde? Deus aparece para Moisés, para conversar com Moisés e fazer um chamado a Moisés no meio de uma sarça de fogo. Deus aparece a Moisés, começa a conversar com Moisés no meio de uma sarça de fogo. Isso no Antigo Testamento. Deus aparece para Moisés, mas Deus não fica por aí, Deus continua aparecendo. A Bíblia diz que o povo atravessou o Mar Vermelho, chegou agora no deserto, e quando durante o dia o sol era escaldante, ninguém conseguiria sobreviver ali. Mas Deus mandava como provisão uma nuvem. Essa nuvem causava sombra e dava direção para eles.
trazendo tranquilidade e refrigério. Porém, durante a noite, irmãos, aquilo que era muito calor durante o dia, pela noite era intenso frio. Aí Deus guardava e direcionava como? Com uma coluna de fogo. Mais uma vez Deus comprovando que Ele está no meio do fogo, que Ele gosta do fogo e que Ele aprova o fogo. Irmãos, crente que é crente de verdade nunca tem medo de fogo. Crente que é crente de verdade tem que se acostumar no fogo, porque lá no céu vai ter fogo. A brasa que limpou os lábios de Isaías foi arrancada do altar de Deus. Se você não gosta de fogo, você está no lugar errado, porque na casa de Deus tem fogo, no altar de Deus tem fogo. E a Bíblia diz, irmãos, que 3 homens foram lançados por rejeitar a adorar uma imagem dentro de uma fornalha de fogo, e aquele homem percebeu que aqueles 3 homens não estavam morrendo dentro daquela fornalha. Fizeram o quê? Aqueceram 7 vezes mais. Só que crente que é crente nunca vai ter medo de fogo, irmãos. A Bíblia diz que quando eles olharam para lá, para Calachuricandaraia, quando eles olharam para lá, para dentro da fornalha, perceberam que já não tinha mais 3, agora apareceu mais um, e eles não estavam andando. A Bíblia diz, e vai mais profundo, e chega a dizer que eles não estavam andando, eles estavam passeando. Aleluia! Eles estavam passeando no meio do fogo. Isso fala de tranquilidade. Fogo na tua vida é para te trazer paz. Fogo na tua vida é para te livrar. Fogo na tua vida é para te trazer tranquilidade. Tem gente que acha que fogo mata crente, mas fogo nunca matou crente e nunca vai matar crente, porque o nosso Deus é fogo que consome, a Bíblia diz. A Bíblia diz em Zacarias que o Senhor, Ele faz como um muro de fogo ao redor do seu povo. Você está entendendo por que Satanás não pode te tocar se você estiver na mão de Deus? Porque ao teu redor em um muro de fogo. Esse muro de fogo, ele foi formado por Deus. E onde tem esse muro de fogo, Satanás não consegue atravessar, porque ao teu redor tem fogo, meu irmão. Acabei de comprovar para você que Deus Pai é a favor do fogo, falando somente no Antigo Testamento. E Jesus, pastor, eu vou te comprovar agora. Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz a Bíblia que João Batista... Eu tenho mais tempo, pastor? Eu estou por fora aqui, não tem relógio não. Estou perdidinho. Mas a Bíblia diz que Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista era primo de Jesus. Estava no Rio Jordão batizando. Quando Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista falou, olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas tem um que vem após mim. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Jesus batiza com fogo também, irmãos. Jesus é a favor do fogo na vida do crente. Jesus é a favor do fogo. João Batista deu testemunho disso. Jesus passou durante seu ministério. E quando ele voltou para o céu, na sua ascensão, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho. Enviarei para vós outros o Consolador. Dá mais um glória a Deus para me beber uma água, irmãos. A Bíblia diz que, Atos capítulo 2, Jesus já tinha 50 dias, 10 dias pelo menos, que tinha subido ao céu. Já tinha 50 dias que Jesus havia passado pela cruz. E agora a Bíblia diz, irmãos, que 120 pessoas estavam assentados dentro de uma casa. E dentro dessa casa eles estavam fazendo o quê? Orando ao Senhor. Assentado. Eles assentados mesmo, eles estavam clamando a Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 4, se não me falha a memória, que foram vistas por eles línguas repartidas como de
Fogo, aleluia. Eu acabei de te mostrar que Deus aprova o fogo, Jesus aprova o fogo, e o Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele também aprova o fogo. O pecado só sai da vida do crente quando o fogo do Espírito vem sobre a vida do crente, meu irmão. E é por isso que você precisa nessa noite levantar uma de suas mãos e começar a fazer como essas pessoas que estavam dentro da casa, assentado, mas eles estavam o quê? Clamando a Deus, buscando a Deus. Não era diferente de mim, de você, que viemos para essa reunião nesta noite para buscar a presença do Deus Altíssimo. E toda vez que um povo se reúne para buscar a presença de Deus, a Bíblia garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faria presente. Ô meu irmão, pela fé eu acredito que o Espírito de Deus já está aqui nessa noite. Eu acredito que o Espírito de Deus, ele está aqui nessa noite para queimar a tua vida. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. É esse fogo, é essa unção que vai despedaçar todo o jugo do pecado. Todo jugo, irmãos. Todo jugo ele será despedaçado por causa da unção. É a unção de Deus, irmãos, que despedaça o jugo na vida do homem. É a unção de Deus que cura o homem das enfermidades. É a unção de Deus, irmãos, que levanta aquele que está abatido, que alegra aquele que está triste. É a unção de Deus, irmãos, que tira todo o fardo dos nossos ombros. Essa semana, o presbítero da nossa igreja, o pastor, vamos no hospital, porque o primo da minha esposa foi desenganado pelo médico. Está respirando pelos aparelhos, e o médico já disse que só Deus para realizar um milagre. E aí quando foi nessa sexta-feira agora, pastor Leandro, eu cheguei lá. Eu vou te ser sincero, com toda a sinceridade do meu coração, eu olhei para o homem e falei, esse camarada está morto. Ele só está aí ocupando o leito no hospital, mas ele já está morto. Mas como o presbítero teve fé e a família está acreditando no poder da oração, nós vamos orar. E nós estendemos as mãos ali, colocamos aquela roupa, porque andar com a roupa branca lá, colocamos a roupa, estendemos as mãos. Ele nem ouvia, não falava, os olhos fechados, o aparelho funcionando. Estendemos as mãos. E a nossa oração foi: repreenda o espírito da morte sobre a vida deste homem. Essa foi a nossa oração. Só que quando nós saímos dali, Deus começou a operar, pastor Leandro. Quando chegou no outro dia de manhã, no sábado de manhã, não demorou muito não. O presbítero me ligou: pastor, eu tenho uma novidade para te contar. Durante esta noite, o rapaz deu uma grande melhora, e pela manhã os médicos retiraram um aparelho dele, e já está pensando em colocar ele para a enfermaria, porque ele já está conversando, e ele já está ouvindo, e já está respirando, sem auxílio de aparelho nenhum. Foi para a noite para o dia, irmãos. Aquilo que estava morto recebeu vida. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Eu já tentei voltar lá 2 vezes. Antes de vir para cá, eu cheguei até um pouquinho atrasado, porque eu tentei lá no hospital, irmãos. Eu tentei lá hoje, mas a visita estava acabando de entrar e não poderia entrar junto com a visita. E se eu ficasse ali esperando, eu ia chegar mais atrasado aqui, pastor. Então eu falei, amanhã eu volto, porque agora a minha segunda missão é ganhar esse camarada para Jesus. Eu vou retornar lá amanhã, já peço oração à igreja, que os irmãos estejam orando para Deus quebrantar aquele coração, porque nós vamos ganhar mais uma alma para Jesus.
Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu já quero me despedir, mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero somente te dizer uma coisa. Todo jugo pesado sobre a tua vida, ele será despedaçado por causa da unção de Deus. A unção de Deus, ela é provocada, não é através da palavra do homem, não é através do livro de um homem, é através da Bíblia Sagrada. A unção de Deus, ela vem sobre a igreja, é através da palavra do Senhor. Através da palavra de Deus, o Senhor despedaça todo jugo. A Bíblia diz, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus, pastor Leandro. E nesta igreja tem palavra. Aonde tem palavra tem vida. Aonde tem palavra tem unção. Aonde tem palavra tem poder. Aonde tem palavra tem fogo. Feche os seus olhos. Meu irmão, você que precisa de fogo sobre a tua vida, eu posso fazer diferente aqui, pastor? Vem aqui à frente, pelo amor de Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Vem. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Narabashuri Candaraia. Aleluia. Você que está na sua casa, eu quero fazer um ato profético aqui sobre a tua vida também. Você vai fechar os seus olhos aí agora. Eu vou orar pela tua vida também. E eu vou declarar a vitória agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu vou pedir para você não orar não, você só vai glorificar. Pode glorificar baixinho ou alto, do jeito que você quiser. Eu só vou te pedir para você não ficar com a boca fechada. Amém, irmãos? Você só não pode ficar de boca fechada. À medida que você estiver abrindo a boca, você vai estar agradecendo a Deus, você vai estar glorificando a Deus. E é no momento que nós glorificamos que nós somos visitados por Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel estava louvando ao Senhor. Enquanto ele estava louvando ao Senhor, o Senhor estava desbaratando os seus inimigos. Você está entendendo? Enquanto você glorifica a Deus aqui no santuário, no templo do Senhor, o Senhor está visitando a tua casa, o Senhor está visitando a enfermidade no teu corpo, o Senhor está visitando a dificuldade da sua vida. É no momento que você glorifica ao nome do Senhor Jesus. Então não cesse, porque enquanto você glorifica, o Senhor pode te batizar aqui nessa noite também. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu, da terra, do mar, Deus que tem todo o poder, Deus que tem o controle nas suas mãos. Pai, nós estamos agora diante da tua igreja, e a tua igreja não está de boca fechada, pelo contrário, a tua igreja está de boca aberta. De boca aberta não é para falar mal do irmão, mas as bocas estão abertas para glorificar o teu nome. E eu vim aqui nessa noite como profeta do Senhor, como profeta de Deus, para profetizar, Senhor, a bênção do Senhor sobre esta casa, para profetizar a bênção do Senhor sobre esta vida. E aqui na frente está, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Andará Shurikandaraia. Em nome de Jesus, que venha sobre a vida do teu povo o fogo do Espírito Santo. Oh meu Deus, o Senhor aprova o fogo, o Senhor Jesus aprova o fogo, e o Senhor Espírito Santo não é diferente, Ele também aprova o fogo. E eu quero te pedir que o Senhor marque a vida de pessoas aqui nessa noite, dividindo as línguas como de fogo. Meu Deus, é só essa unção. É só essa unção que despedaça o jugo. Somente a unção que é retirada do teu altar. É somente com brasa do altar, Senhor, e nós recebemos línguas repartidas como de fogo. Então, Senhor, derrama brasa sobre este altar. Derrama brasa sobre estas vidas. O Senhor está derramando fogo aqui agora, irmãos. O fogo do Espírito Santo já está passando, E fogo ele vai pegando. Brasa quando encosta na outra é difícil de se apagar, irmãos, porque ela contagia, influencia, vai pegando e não apaga. A Bíblia diz
meus irmãos, e o fogo arderia sobre o altar e não se apagaria. O fogo não pode se apagar sobre a tua vida. Ele não pode se apagar. Quem sabe você tem percebido que já existem tempos que você não sentia a presença do Senhor, mas hoje é noite de Deus te renovar, hoje é noite de Deus te encher, hoje é noite de Deus te fortalecer. E candarabadasuri andarabacalabadasuria Nikamanasebi kalasuri andaraia Mandaracalabadasebi calabadasuri andaraia Oriamanduki da badasi Amandarachandarabacalabadasúbia. Oh, meu Deus, impacta esta vida que está aqui dentro e enche esta vida que está atrás, Senhor, desta televisão, deste computador. Aqueles que estão online agora, Senhor, que eles possam ser surpreendidos pela Tua glória, pela Tua glória, pela Tua glória, pela Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Aplaude a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no nosso meio aqui, vocês que estão aqui na frente, tem alguém dentre vocês aqui que ainda não aceitou Jesus? Que ainda não fez uma aliança com Deus? Se tiver, você vai levantar uma de suas mãos, só para mim te conhecer. Tem alguém que ainda não, pastor, eu nunca aceitei Jesus, vem para a igreja, mas nunca aceitei. Ou quem sabe você que vem, um dia aceitou, mas quebrou sua aliança com Deus. Eu quero apresentar a tua vida nas mãos do Senhor. Tem alguém, irmãos? Todos são crentes? Amém, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Pode retornar para o seu banco. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Agradecer ao pastor Leandro pelo convite feito. Agradecer a você que teve paciência de nos ouvir esses minutos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou nesse lugar de maneira especial. Amém, irmãos? Você sai daqui com a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza disso. Que Deus continue abençoando o ministério do pastor Leonardo.